Vamos direto ao ponto. A ideia hoje é embarcar em uma verdadeira expedição. Uma caminhada intelectual por dentro daquela floresta densa, mas absolutamente fascinante da filosofia fenomenológica. E por que a gente faria isso? Bom, simplesmente porque essas ideias viram de cabeça para baixo a forma como lidamos com a nossa própria mente. Para não nos perdermos, o nosso mapa será o trabalho da autora Yolanda Forghieri, mais especificamente a unidade 1, que ela batizou de A Caminhada pelas Conceituações. A missão aqui é pegar aquele emaranhado de conceitos que parece impossível de decifrar e transformar em um caminho super claro, mostrando como tudo isso muda na prática a nossa visão sobre a existência humana e a psicologia. E aqui está o roteiro da nossa caminhada conceitual. Vamos passar por 1. O início da caminhada. 2. O desafio de Russell. 3. A intencionalidade da consciência. 4. Heidegger e o ser no mundo. E, finalmente, 5. A prática clínica fenomenológica. Bom, vamos mergulhar nisso. Para dar aquele primeiro passo, vale a pena olhar para essa citação do Martin Heidegger. Estamos falando de um dos filósofos mais brilhantes do século XX. E sabe o que ele disse? Ele admitiu que lia, relia e não entendia quase nada da obra de Husserl logo de cara. A confusão dele só desapareceu muito lentamente, com muito suor. Isso é libertador, valida qualquer nó na cabeça que a gente possa ter no começo. Se o próprio Heidegger bateu cabeça, é super normal que a gente também bata. O segredo é só não parar de caminhar. Seção 1. O início da caminhada. Uma história de origem. E para entender essa origem, a gente precisa olhar para a própria fonte. Lá na unidade 1 do texto, a Yolanda Forghieri escolhe a dedo o título A Caminhada pelas Conceituações. Reparem na palavra caminhada. Ela não chama de salto, não é uma corrida, é um percurso passo a passo, suado, que nasceu de uma necessidade muito real e muito íntima de entender o mundo e as próprias dores. É quase a jornada do herói, sabe? Só que intelectual. A Forghieri conta que tudo começou na infância dela, numa tentativa desesperada de entender as oscilações psicológicas da própria mãe. Imagina só, uma figura materna que ia do amor mais extremo a uma angústia que não tinha explicação. Essa perplexidade de criança virou um combustível de vida. Ela foi buscar respostas na psicologia humanista do Carl Rogers, do Martin Buber, mas aí a vida aconteceu. Uma tragédia familiar pesadíssima, o assassinato violento do pai dela, jogou luz nos paradoxos mais absurdos da vida. Pensa bem, raiva e amor, solidão e solidariedade, tudo ali, misturado no mesmo peito. E foi exatamente essa urgência de entender o ser humano por inteiro, com toda a sua dor e as suas contradições, que a levou de vez para a fenomenologia existencial. Seção 2. O desafio de Russell. Desconstruindo Descartes. Agora, o que é realmente interessante aqui é o choque entre dois mundos. De um lado, a gente tem aquela visão bem clássica, a hipótese cartesiana de Descartes, que corta o universo no meio. A nossa mente fica presa aqui dentro e a matéria, o mundo, fica lá fora. Pensa num cientista de jaleco isolado medindo um besouro dentro de um pote de vidro. Do outro lado, o Russell chega e diz, não, peraí, a fenomenologia quebra esse vidro. Para ela, a consciência é a base de tudo, é o famoso retorno às coisas mesmas. Ou seja, não tem como a gente separar o observador do mundo observado, porque tudo o que a gente vivencia é, desde o primeiro milissegundo, mediado pela nossa consciência. Seção 3. A intencionalidade da consciência. E isso nos leva a um conceito central, a intencionalidade. Mas atenção, vamos esquecer aquela ideia do dia a dia de ter a intenção de ir à padaria. Na fenomenologia, a regra de ouro é: toda consciência é consciência de algo. A nossa mente não é um quarto escuro e trancado que só de vez em quando espia pela janela. Ela é como a luz de uma lanterna. Ela é movimento contínuo, sempre apontando para fora, sempre grudada no mundo. A gente não pensa no vazio, a gente pensa em alguma coisa, a gente ama alguma coisa. Consciência e objeto são como duas peças de um quebra-cabeça que não se desgrudam. Seção 4. Heidegger e o ser no mundo. Dando mais um passo na nossa caminhada, a gente esbarra em um conceito gigante, presença, ou o famoso Dasein em alemão. O Heidegger usou esse termo para definir o que é existir como ser humano. A gente não é só um objeto que foi largado num canto do universo. Nós somos, e olha os hífens aí, ser no mundo. A gente não pode ser isolado do nosso ambiente, da nossa história, das nossas relações, da mesma forma que não dá para tirar o sal da água do mar. Nós estamos totalmente imersos nisso tudo. Isso ilustra de forma brilhante o nosso dia a dia. Pensa com a gente. Ninguém acorda de manhã fazendo cálculos físicos sobre as propriedades geométricas de uma xícara. A gente simplesmente pega a xícara pelo cabo e toma o café.
A gente lida primeiro com ferramentas, com a prática. E um utensílio nunca está sozinho no mundo. O martelo só faz sentido porque existe o prego, que precisa da tábua, que vai virar uma casa, que serve para abrigar alguém. Cada coisa tem um para quê. É o mundo, a nossa vivência, que dá o sentido prático para as coisas, muito antes da ciência tentar explicar como elas funcionam. Seção 5. A prática clínica fenomenológica. E é aqui que a filosofia desce para a vida real, lá na cadeira do psicólogo. O contraste é gritante. A gente vive na era do imediatismo, certo? A sociedade moderna quer eficiência pura e quer arrancar o sofrimento com a mão, num passe de mágica. E isso aparece na clínica o tempo todo. Imagina pais que levam os filhos na terapia achando que o psicólogo é tipo um mecânico. Eles querem que o profissional conserte a criança, aperte uns parafusos, apague os sintomas rápido para que ela volte a ser produtiva. Então, o ponto crucial é: a clínica fenomenológica pisa no freio dessa correria toda. Ela vai totalmente na contramão. Ela recusa essa ideia de que o ser humano é uma máquina quebrada e que o terapeuta é o dono da verdade que vai consertar tudo. Pelo contrário, a existência é vista como um mar de incertezas, de movimentos e de possibilidades. Sai de cena a pressa de calcular e medicar e entra a lentidão da investigação profunda. Para ajudar de verdade alguém, a gente precisa primeiro entender o ser no mundo daquela pessoa, entender como ela e só ela se amarra na própria realidade. E assim a gente fecha essa nossa exploração, mas o objetivo não é dar respostas prontas, é deixar uma pulga atrás da orelha. Se tentar medir e calcular o ser humano como se faz nas ciências naturais não dá conta de explicar a nossa dor, os nossos paradoxos e a nossa vida, como a gente deveria então compreender o que é existir? A fenomenologia nos convida a isso, a suspender as nossas certezas e olhar de perto, com curiosidade, para o fenômeno humano exatamente do jeito que ele aparece para nós. É uma baita reflexão, não é? Vamos continuar pensando sobre isso?